Olá, pessoal, boa noite. Aqui é a Delane Maciel, do canal Fé e Política. Sejam todos bem-vindos. Estamos bastante atrasados, né, do horário que nós nos comprometemos de estar aqui com vocês. Tivemos alguns imprevistos. Hoje, a nossa casa está florida, né, e sortida de pessoas, assim, muito especiais, muito queridas, que vieram nos visitar, bem de longe, São Paulo, Rio Grande do Sul, não é isso? E a gente tem quase que pessoas do Brasil todo aqui, porque tem uma turma que não está aparecendo e que também são pessoas maravilhosas assim para a gente. Nós colocamos nas nossas redes sociais, fizemos uma pergunta, o que você perguntaria, né? Qual a curiosidade que você tem em relação à história, à vida de um ex-gay? Né? O que você perguntaria para um ex-gay? E, gente, choveu de perguntas, e perguntas muito boas, muito interessantes. Eu vou estar passando para o pastor Flávio Amaral, que está aqui, né, à minha direita, ao meu lado, e ele vai estar se apresentando, apresentando também os nossos amigos que estão aqui com a gente, e também fazendo aí algumas perguntas, né, Flávio? Olha, estou feliz. Estou em Brasília. Eu moro hoje em São Paulo. O Rick também mora lá, até o dia que Deus quiser. Tem coisas grandes aí. Netinha mora aqui. É uma das maiores líderes do nosso grupo, tá? Ela vive no anonimato, mas só Deus, eu e todo o grupo sabe a importância que ela tem tido no nosso ministério. E a Delane também. A Delane tem muita importância na nossa vida. Nós somos o Ministério Libertos por Deus. Foi um nome que eu achei porque eu fui liberto por Deus. Eu fui liberto por Ele. Não tem como, não existe maneira nenhuma concreta, abstrata, que você sente, que você toca, que você vê a transformação de um rapaz ou de uma moça que sai da homossexualidade, se não for por meio do poder de Deus. Ali é o Fernando, ele é do Rio Grande do Sul, faz parte das nossas vidas. Então, a primeira perguntinha eu vou ler porque é de uma amiga minha, pastora, uma mulher de Deus, a Sheila, mora em Mangaratiba. Ela perguntou: vocês se sentem felizes depois que tiveram um encontro com Jesus e deixou a homossexualidade? Eu acho que é a maior dádiva, além da salvação, que é na eternidade, a maior dádiva da gente estar na presença de Deus é a felicidade que nós temos. É a felicidade quando choramos, quando devemos, quando estamos tristes. É felicidade triste, sim, porque até a tristeza pula de alegria na presença de Deus. Então, eu tenho certeza que a minha resposta é a de cada um aqui. Nós somos, sim, muito felizes de ter deixado a homossexualidade. Delane, segue com algumas perguntas e vocês mesmos respondam. Eu também. Vamos tentar responder o máximo. Já apresentei. Netinha, Fernando, Riquelmo, que é o nosso Rick. Então, em relação à questão da felicidade, eu acredito que quando a gente tem um encontro com Jesus, aí sim a gente sabe o que é ser feliz de verdade. Porque o que me dava prazer, satisfação, com a minha experiência na homossexualidade, era eu estar bebendo, fumando e divertindo com os meus amigos. Aquilo para mim era ser feliz. Mas quando eu voltava para casa, eu sentia um vazio tão profundo na minha alma, uma tristeza. É como se eu não pertencesse àquele mundo e como se nada fizesse sentido. Né? Como se eu não conseguia ter perspectiva de futuro, eu não conseguia enxergar o amanhã. E com Jesus, eu consegui planejar, né? Eu consegui sonhar em ter uma família, fazer planos, e isso realmente, Jesus, ele muda a nossa perspectiva e nos dá a verdadeira alegria. Interessante a pergunta dessa menina, Mi Bittencourt. No batismo, Jesus lançou teu passado no mar do esquecimento. Não foi no batismo, tá? Isso é bíblico e é para perdoar. Jesus lança o nosso pecado no mar do esquecimento, querendo dizer: os seus pecados eu não lembro mais, eu te perdoo. Mas há algo muito interessante. Ou seja, teus pecados foram jogados lá também. Essa necessidade de dizer que é ex-gay, pode ter certeza que a gente tem muita vergonha, viu? É do desejo de que outras pessoas se convertam ao Evangelho, lembrando que o nosso testemunho de vida fala mais alto do que qualquer palavra. Penso que quanto mais tentamos provar alguma coisa,
em um sentido geral, mas revelamos quem realmente somos de verdade. O mundo está cheio de pessoas que só falam, mas não vivem o que falam. No nosso caso, a verdade da palavra. Deus te abençoe. Vou falar o meu ponto de vista. A minha necessidade de falar que sou um ex-gay não foi fácil. É uma ordenança de Deus. Deus mandou eu expor a minha vergonha. Não pense que eu acho bom. Para minha esposa, para mim, a gente leva muita pedrada por isso. Como vão saber se eles não veem? Como vão ouvir se não há quem fale? Às vezes o meu testemunho de ex-travesti pode não servir para você, que pode estar me ouvindo, mas pode servir para o seu vizinho, para o seu filho, para a sua filha, para o seu irmão. Pois muitos travestis que hoje estão caminhando ao nosso lado foi por causa da minha vida, por causa do Robert Diego, por causa do Rick, por causa de muitos outros, por causa do Joy de Miranda, por causa do Paulinho de Jesus, por causa de até mesmo de alguns que desistiram. Você entende? Eu quero saber o ponto de vista dos meus irmãos também. Eu passei a falar sobre a questão da homossexualidade depois que aqui no Brasil o STF começou a pleitear, não é, a questão da união civil. Aquilo me trouxe assim um grande abalo, porque com 14 anos de idade eu fui convidada em casamento, e por muito pouco eu não fugi de casa para ir morar em Cuiabá com uma mulher. E eu, de fato, não aceitei, não é? Porque minha mãe me trouxe, me tirou daquela cidade onde eu morava, que eu conhecia aquela moça, e me trouxe para Brasília. Foi um livramento, na verdade. Eu só reencontrei com essa moça novamente e conversei com ela ao telefone depois da minha conversão e depois de eu ter sido batizada com o Espírito Santo. E a única coisa que eu podia dizer para ela era do amor de Deus e que Deus tem poder para transformar a vida de uma pessoa. Então, quando começaram essas leis aqui no Brasil sobre a questão da união civil entre homossexuais, isso me levou para as redes sociais. Eu tenho muita dificuldade de estar diante das câmeras fazendo vídeo, mas eu entendi que eu precisava me expor. E assim como o Flávio, que tem se exposto, eu entendi que existiam muitas pessoas confusas, e nós aprendemos, né, com exemplos. E a partir do momento que a gente vê pessoas que tiveram as suas vidas transformadas, tem tantas pessoas que me conhecem, Flávio, da igreja, né, já tenho 23 anos que eu sirvo a Jesus, e que elas olham para mim e dizem assim, não é possível que você foi lésbica. Assim, com a tua família, com os teus filhos, com a tua história, mas isso é o sinal de que Deus realmente ele é poderoso para nos transformar e nos fazer uma nova criatura. E o que me motivou a ir para as redes sociais foi mostrar para as pessoas que existe o outro lado, que existe sim transformação para quem quer, para quem deseja e para quem busca. Pode falar, Rick. Ela é casada, tem um excelente marido, que eu sou testemunho, tem 3 filhos maravilhosos e tem uma vida abençoada. Tem as perguntas maravilhosas aqui que está guardadinha. Fala, Rick. A minha motivação é que, assim, eu fui gay por 12 anos, fui rainha da parada de LGBT, fazia shows de drag queen, e sofri muito preconceito, sofri muita perseguição na escola, sofri muito bullying. E quando eu resolvi assumir a minha sexualidade e fazer shows, eu tinha uma convicção muito grande que eu queria quebrar preconceitos, eu odiava isso. E foi uma das coisas que me motivaram a viver o que eu vivi. Só que eu fui uma pessoa que nunca me importei com igreja, com a palavra. Eu nem conhecia a palavra de Deus. Acho que a última vez que eu li, eu tinha uns 12 anos, quando eu fiz o catecismo na igreja católica. Depois disso, eu nunca mais nem toquei na Bíblia. Então, quando Deus permitiu que coisas acontecessem na minha vida, né, eu cheguei a perder tudo que eu tinha por um puxão de tapete do meu trabalho, entrei numa depressão profunda, e eu não sabia o que fazer. Pessoas me convidavam para ir na igreja, eu sempre rejeitei esse convite. E foi numa situação que, quando eu precisei perder tudo que eu tinha, que eu não tinha com quem me consolar, ou com quem conversar, e quando no momento que eu precisava de ajuda e ninguém me ajudava, foi apenas uma pessoa que fez um convite para mim para ir na igreja. E eu acabei aceitando. Fui, frequentei acho que umas 4 vezes, e foi nessa situação que
Eu estava em casa sozinho um dia, no YouTube apareceu uma oração lá e eu cliquei. E essa oração falava assim: você entregava a minha vida a Deus. E nesse momento, no fundo da minha alma, eu falei: Senhor, eu cansei da minha vida, eu desisto, porque eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho mais direção, parece que minha vida não tem mais sentido. E quando eu falei isso para Deus, eu senti um calor que envolvia todo o meu corpo, uma unção muito forte que me tomou e eu apaguei. E quando foi no dia seguinte, simplesmente eu acordei com uma felicidade que não tinha explicação. Era um transbordar, parecia que até o mundo estava um pouco mais claro. É algo que eu nunca tinha vivido, parecia, até me belisquei, saber se eu tinha morrido, não sei. E a minha vida mudou. Automaticamente eu deixei de beber, deixei de ir para balada, não fazia mais sentido viver ou frequentar essas coisas. E aí chegou na questão da homossexualidade. Foi quando eu comecei a me sentir mal. Eu me sentia vazio, abatido, parece que minha carne pesava. Depois dessa experiência, eu não conseguia mais me relacionar com outros homens. E antes que o movimento gay diga que alguém foi induzido por alguém, pela igreja, por se converter, eu fui rainha da parada gay, nunca nem me importei com a palavra de Deus ou frequentar a igreja, mas Deus falou na minha cabeça que eu precisava tomar uma decisão. E nesse dia eu fui curado da minha depressão sumiu. E eu vivi algo tão incrível que eu não sabia ter explicação, eu não tinha explicação de falar para alguém. E eu decidi seguir a Deus. Eu falei, não, Deus apareceu na minha vida e fui curado da depressão e eu estava vivendo algo totalmente espiritual. Eu falei, não, eu vou caminhar com Deus. E nem olhei para trás, porque eu já reconhecia que a homossexualidade é uma vida passageira, de momento. Vários amigos meus que são velhos estão aí sozinhos, passando por depressão, às vezes usam drogas. Tive até amigo que tirou a própria vida. Então, eu já reconhecia isso. Então, quando Deus me questionou que eu precisava tomar uma decisão, eu não pensei duas vezes. E fui caminhar com Deus. E quando eu busquei a igreja, eu fui batizar nas águas, era o dia do orgulho gay. Era eu descer na rua. Glória a Deus. Era eu descer na rua, indo para a igreja, na minha igreja Nazareno, em Campinas. E era todo mundo subindo para a parada e eu indo para a igreja. E foi o dia mais incrível da minha vida. E assim... Rick, eu noivei no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Olha. Então, para mim, aquilo ali foi um presente de Deus, porque eu nasci para ser mulher. Deus, ele é muito específico, né? Muito. Então, antes que alguém diga que eu fui doutrinado, ou que alguém me induziu, eu nem conhecia a palavra. Tudo que eu vivi está escrito na palavra de Deus antes mesmo de eu ler. E eu entreguei minha vida a Deus e eu não sinto mais prazer, eu não gosto, de uma forma sobrenatural, eu não conseguia mais viver a prática de antes. E quando eu entendi que eu fui batizado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o que promove a verdade, aquilo que é pecado diante de Deus e nos direciona com a vontade dele. Então, a homossexualidade não é a vontade de Deus. Deus, ele tem misericórdia, porque pela misericórdia dele, eu estou vivo hoje. Graças a Deus. Né? Isso aí você já respondeu a pergunta do Lucas, viu? Se converter ainda sente desejo por homem, você acabou de dizer, não sinto, porque eu me sentia mal e abatido, e frustrado. E nisso que me convenci que havia um problema comigo, porque depois dessa experiência que eu tive, eu não consegui mais me relacionar com homens, eu me sentia mal. E como que explica da noite para o dia de uma experiência sobrenatural, curar de uma depressão, e tudo começa a ficar novo na minha vida e eu não consigo mais me envolver com homossexualidade. E quando eu compreendi que Deus falava na minha cabeça e dizia que eu precisava tomar uma decisão, eu compreendi que era isso. E minha vida simplesmente mudou. Eu até falava assim, mas Senhor, como é que vai ser eu ficar com mulher? Eu não compreendia, a mente acho que meio cauterizada, né? Cara, hoje eu quero mais casar, ter filho. Vem aí a próxima. Só para concluir a pergunta, né? Então, quando eu me converti, eu comecei a me sentir um pouco frustrado dentro da igreja, porque parecia que eu estava me escondendo. E aí, o que aconteceu? Uma convicção cresceu dentro de mim, que eu precisava falar sobre isso, que eu vi amigos meus passando problemas, passando por depressão, passando por tudo que eu passei, o pior, e eu simplesmente calado. Não, a minha intenção é de poder testemunhar e falar que Jesus veio para transformar vidas.
e que ele é capaz de todas as coisas. Então, convicção de realmente levar o evangelho e alcançar pessoas para a glória do Senhor Jesus. Então, é essa a minha convicção. Não é me denominar ex-gay porque eu tenho que provar para alguém, mas sim testemunhar e realmente alcançar pessoas e salvar elas. Flávio, só em relação a sentir atração, porque isso é algo que acontece, sim. No início, eu mesma, eu já sou casada há 17 anos, e mesmo eu não sentindo atração por mulheres mais, mas eu já tive sonhos. Dormindo, me deitando com a mulher. E eu acordava e dizia ao meu marido, vamos orar, porque eu estou tendo uns sonhos nebulosos. Então, assim, eu sempre fui muito franca com ele, muito sincera. Quando nós nos casamos, ele conhecia todo o meu passado, toda a minha história, me apoiou. E como ele foi importante para que eu perdesse essa atração por mulher, porque ele é um homem de verdade que me preenche. Então, quando nós encontramos alguém que supre as nossas carências afetivas, emocionais, sexuais, nós nos sentimos completos. Glória a Deus. Glória a Deus. Alabaxéria. Eu queria, Netinha. Porque eu faço as palavras da Delane as minhas palavras. Claro, você sentiu muito, sofreu demais. Mas sabe o que eu fiz? Eu troquei. Eu falei, não quero mais. Então, a minha esposa fez eu me sentir amado, querido, desejado. Eu tive sonhos, pesadelo. Eu levantei na madrugada, eu botei meu joelho no chão chorando. Eu disse, André, eu sonhei umas coisas horríveis, não vou nem te contar a minha vida. Vamos orar. Aí, no lugar do diabo botar o sonho, eu falei, pois esse sonho vai cair por terra, porque eu vou namorar você. Olha. Eu vou amar você. Porque é você que eu quero e é você que eu escolhi para a minha vida. Então, amar, perdoar, desejar, é escolha, decisão. É claro que você deve ter o seu esforço, você deve ter o seu impulso, você deve ter o seu incentivo. Você entendeu bem? Você pega, acende, abana, assopra e vai. Você entendeu? Tá claro. Olha só, a Daiane Domi, ela fez uma pergunta que eu queria que a Netinha respondesse. A minha experiência na homossexualidade, no homossexualismo, foi apenas de 4 anos, enquanto que a Netinha foram 40 anos. Então, ela é a pessoa ideal para dar essa resposta aqui para a Daiane Domi, que ela perguntou o seguinte: como foi enfrentar a sociedade pela segunda vez? Sim, porque ninguém acredita na cura. Ela colocou entre aspas. Por favor, Netinha. Colocou entre aspas porque não há cura, né? Como foi enfrentar? Foi o seguinte: quando você sente e sabe que você não nasceu assim, que você sabe que Deus tem planos para a sua vida, você não tem como você se sentir preenchida, sabe, na sua vida. E eu me sentia assim, eu me sentia vazia no outro dia, quando acontecia as coisas, nas farras, nas bebidas, no sexo, tudo isso. Então, o motivo é esse, é que o vazio é muito grande, falta alguma coisa na gente, sabe? E quando a gente conhece a Jesus, a gente toma a posição certa, tudo fica completo dentro da gente, uma experiência com Deus e a gente saber que nós não nascemos assim. Nós não nascemos assim. Ninguém nasce homossexual. Ninguém. A gente passa a ser porque a gente quer ser. Acha bom, vai, enfrenta essas barbaridades que a gente vive todo dia e achando que está certo. Mas nada disso está certo para uma pessoa que quer ter uma vida normal. A verdade é essa. É uma vida normal, é uma vida de um homem e de uma mulher. Ou, no meu caso, tomei uma posição que não quero me casar, tenho minha vida tranquila e, diante de Deus, eu vivo firme e forte e estou aqui.
Na presença de Na Deus. Glória a presença do Deus. Senhor. Glória a Deus. Porque ninguém é feliz apenas no casamento, não. Você é feliz, depois você faz outra pessoa feliz. Eu conheço a vida da Netinha. A gente todo ano está em Brasília, a gente fica junto no apartamento dela, eu e uma turma bem grande. A gente vê a vida dela, a fidelidade dela, a gente acompanha a vida dela. Eu optei, pastor, não quero me casar, não quero ficar com ninguém, quero viver sozinha, quero pregar o evangelho, quero fazer a obra de Deus, e assim eu estou muito feliz. Glória a Jesus. A Netinha acabou respondendo várias perguntas que foram feitas muito aqui, bom. não é? Porque aqui o Hernandes mesmo, ele escreveu um livro, né, de perguntas para a gente, né? Ele fala aqui sobre a questão, você era impotente com o sexo oposto? Porque o que muitas pessoas pensam, não é? Em relação àquilo que você disse, Netinha, tá, uma pessoa que deixa a homossexualidade, ela é obrigada a se casar? Ela é obrigada a construir uma família, ter filhos? É algo obrigatório para que ela consiga vencer a tentação da homossexualidade? Você está mostrando aqui que não, que é possível você escolher ser uma eunuca, né? Na Bíblia fala dos eunucos, que são aquelas pessoas que resolveram se abster da relação sexual. E eu conheço vários. Eu tenho um exemplo aqui que está aqui do nosso lado também. Ela nunca, né, teve vivência, experiência na homossexualidade, mas ela optou por não se casar, né, que é uma amiga muito querida. E ela tem um ministério lindo e ela faz coisas que eu não posso porque eu sou casada. Ela vai onde eu não posso ir. Ela faz muito mais, ela vai muito além. E é realmente uma questão de escolha, de decisão. E existem aquelas pessoas como a Netinha que decidem, sim, não é? Se casarem com Jesus, por que não dizer assim, terem um relacionamento com o Senhor. Em relação... Você quer concluir, Netinha? Eu digo, e eu sou feliz, sem nenhum problema, sabe? Porque algumas pessoas já falaram assim, não sei não, você faz alguma coisa, a história Os acusadores. A história da masturbação, a história de, não sei, você deve ter alguém escondido, alguma coisa. Eu disse, não, de jeito não sou completamente bem resolvida nessa questão, nada disso. Não existe isso, sabe? Sou tranquilamente feliz com Jesus. Não tenho nenhum problema em relação a isso. E Diante de Deus eu falo isso. O que nós ganharíamos escondendo, mentindo para nós mesmos ou para outras pessoas? Você se converter, aceitar Jesus e ficar mentindo para a sociedade. O que nós ganharíamos com isso? Nada disso. Nada é mais libertador do que sermos nós mesmos em Deus. Porque o sermos nós mesmos, às vezes a gente se engana, achando que a gente é aquilo, né? E o ser gay é uma identidade? Não é uma identidade. Então, a Miriam está falando aqui que ela também optou por ficar só e hoje também vive uma vida plena. Que maravilha! Eu tenho vida plena. Hernandes está aqui, está de volta. Que bom, que bom. Ele acabou chegando, Emunã, eu não sei se é... Não, aqui, Emunã. Emuná. Aí ela tá falando. A Miriam Frois, eu optei por ficar só. Conheço pessoalmente. É uma líder, um exemplo de mulher de Deus. É uma pastora, viu? Optei por ficar só e hoje também sou vivo plena. E a Emuná está falando que às vezes você quer colocar uma pessoa na tua vida para preencher um vazio que só Jesus preenche. Né? Que bênção! Claudemiro aqui com a gente, seja bem-vindo! Que coisa boa! Aqui, ó, ela colocou, eu quero casar. Era a primeira coisa que eu pensei aqui. Falei, eu quero casar. Não vou ficar sozinho de jeito nenhum, que eu não consigo. Paulo disse, quem não consegue...
não é bom que o homem ande só. Agora, quem quiser Não ficar... viva abrasado. Não viva em pecado, caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando. Para mim, não viver caindo... mas você caía sozinho? Qualquer um ser humano tá o que é a palavra? Tá propício a cair. Então eu falei, não vou cair não. Eu vou arrumar uma mulher, vou me casar, vou ser livre, vou ser feliz com Jesus e vou viver com ela. Então, que mulherão, parabéns para quem quer casar. Que mulherão que você escolheu, né? Uma bênção. A Emuná, é uma bênção. A Emuná é a Leda, tá? Leda Emuná. Olha só, eu queria que todos nós respondêssemos aqui agora essa pergunta do Hernandes, que é muito importante. Você sofreu algum abuso na infância? Eu acho que é muito importante, porque sempre que a gente fala que nós fomos libertos da homossexualidade, em Jesus nós conquistamos uma nova vida, a primeira pedrada que jogam na gente, quando a gente vai falar que sofreu algum tipo de abuso, mas nem todo mundo sofreu, então vamos ver aqui, né? Dos 5. Pode começar. Deixa eu falar que eu vou falar rápido. Vai lá. Com 6 anos de idade, eu sofri abuso e durante muitos dias eu sofri muitos abusos. Eu nunca fui violentado, tá? Com 12 anos tentaram me violentar e eu reagi e saí correndo, porque me machucou. E as carências que eu tinha por não ter ninguém na minha vida e viver sempre jogado em creches e orfanatos, aí eu fui abusado várias vezes. E eu achava bom, eu achava carinhoso, eu achava que era normal. Depois dos meus 13, 14 anos, eu comecei a sentir nojo e achei aquilo anormal. Eu não quis mais saber. Eu tentei ter uma vida normal, ter namoradas, mas a homossexualidade estava impregnada nos meus pensamentos. Eu só fui descobrir que há libertação em Cristo Jesus, porque a gente vai deixar isso bem claro em muitos vídeos, que não há cura para aquilo que não é doença. Exatamente. Eu não sou pastor da cura. Eu sou um pastor que dá oportunidade para quem quer sair da mesma vida que eu tinha. É isso aí. Netinha? Eu nunca sofri abuso, não. Eu? De jeito nenhum. Quando eu comecei a me entender por gente, como se diz lá no Nordeste, eu vi que eu tinha um jeitinho diferente, né? Mas eu nunca fui abusada, não. Até mesmo porque eu era braba. Menino não gostava de mim. Eu já Paraibana. Aí eu já era brabinha com menino, né? Os meninos viam meter a pé nos meninos, né? Então, assim, Netinha. Não sofri esse tipo de abuso. Ô, Netinha, o Marcos Araújo tá... Seja bem-vindo, Marcos. Que bom tê-lo aqui, meu querido. Ótimo testemunho. Varão de Deus, casado, pai, família. Conheço bem, eu gosto muito da sua vida. Parabéns por abraçar seu ministério, que é a sua família. É interessante, né? O Marcos está aqui, como o Robert também está aqui com a gente. Que coisa boa! Porque o que a gente mais ouviu aqui, leu das mensagens que foram passadas lá no nosso Facebook, foram pessoas dizendo que ex-gays não existem. E nós somos prova, como alguns que estão aqui também no chat, de que ex-gays existem, sim. E o Marcos, ele está falando, Netinha, que a gente precisa te ouvir mais, para a gente te deixar falar, porque você tem um testemunho poderoso de transformação. Então, assim, eu quero te fazer uma pergunta, Netinha. Você disse que você era diferente, né? Na infância. Te chamaram de Maria Homem, Maria João, porque, assim, a primeira moça que eu me relacionei no homossexualismo, ela tinha, e tem até hoje, trejeitos muito fortes masculinos. E ela era chamada de Maria Homem, Maria João, e não existia nela a tendência ao homossexualismo. Você está entendendo? Mas ela veio de uma situação onde o pai era alcoólatra, agredia a mãe, foi rejeitada, passou diversos conflitos familiares, embora a mãe dela seja uma pessoa, né, maravilhosa, mas com o pai, com a figura masculina, e querendo ou não, é o pai que determina a sexualidade. Gente, que coisa isso, como isso é sério. Então, ela, de tanto ouvir, né, aquelas palavras que machucava, né, que ofendia,
Eu, quando a conheci, eu conheci na escola, e ela dizia que eu era muito metida, que eu era muito snob, e que ela já estava pronta para me pegar na porrada, para desempenar o meu nariz, que era muito empinado. Até que nós nos tornamos amigas, e eu conheci a história dela, e vi que ela era uma menina, que ela era apaixonada por um rapaz. Eu nem vou me aprofundar muito aqui, porque vão saber, mas assim, ela era apaixonada por um rapaz, mas exatamente por causa das características dela, ele já tinha um namorado escondido porque ele tinha vergonha da aparência. Olha só, ela é uma menina que, se você olhar, você vai dizer, essa menina a vida inteira foi sapatão, como disse o Flávio aqui agora. É verdade. Mas ela é uma menina que, de tanto ouvir que ela era, ela se tornou. Então, você falou da tua infância, e isso me fez lembrar da história dessa moça, porque eu tenho um carinho enorme por ela, oro por ela sempre, uma menina que tem um caráter, assim, maravilhoso, e que está na homossexualidade. Então, fala um pouquinho, Netinha, mais, assim, um pouco da tua história. Assim, quando eu comecei, assim, a me entender, me observar, né, assim, eu vi que tinha algo errado, né? E eu já tinha aquele jeitinho todinho mesmo gostava de brinquedos de homem, tudo meu era com os homens, para brincar, né? E para brigar também, sabe? Era assim. E eu não sei mesmo. A minha irmã me contou uma história que isso eu ainda vou bem conversar até melhor com ela. Ela disse que a minha mãe, quando ela casou, ela queria ter 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres. E quando chegou no 5º filho, ela abortou esse 5º filho, que era um homem. Aí, depois, com um tempo mais para frente, ela engravidou, ela quis engravidar, e com certeza ela queria que fosse um homem. E nasceu eu. Então, eu acho que isso já veio de lá de dentro, essa coisa entrou com maldição. Sim. Palavras de maldição, talvez. A Bíblia é muito clara quando diz Êxodo 20, eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Para tudo ter uma explicação, isso responde uma pessoa aí que perguntou, são muitas perguntas, talvez a gente não consiga responder tudo. Qual é a causa da homossexualidade? Existem várias causas. Hoje em dia, a gente fez um vídeo no Monte, homossexualidade não é safadeza, viu? Não é, não. Pode até praticar muita safadeza, promiscuidade, imoralidade, mas dizer que uma pessoa é gay porque ela é safada, sem vergonha, não. Não é assim. Não é com essas palavras que você define um rapaz gay e uma moça lésbica. Não é assim. Então, o que a Netinha está querendo te dizer é que sente, isso eu estou falando, afirmando, porque a gente conversa muito, que foi visitada uma maldição na vida dela. Que ela cresceu igual um homenzinho, ela cresceu gostando do mesmo sexo que era mulher, ela cresceu gostando das coisas de homem, ela cresceu parrudinha, machudinho. Ela está querendo dizer isso. E você está aqui como prova de que é possível mudar. Sim. A minha mãe, ela arrependeu bastante de ter feito isso. A minha mãe, ela nunca conversou isso comigo, mas ela era uma mulher de Deus. Ela arrependeu muito disso. Eu sei que ela orava muito por mim. Glória a Deus. Intercedia por mim, muito mesmo que eu sei, ela e minha irmã, minhas irmãs. Então, eu sei que minha mãe arrependeu amargamente disso aí. E eu tenho certeza que ela orava com muita fé para que eu mudasse de vida, dessa vida que eu levava. E Deus escutou as orações dela, e eu tomei essa posição, tive uma experiência com Deus, fui chamada por Deus, sentada na mesa de um bar, tomando uma cerveja. Olha só. Eu ouvi uma voz me dizendo assim, aqui não é mais o seu lugar. Glória a Deus. Aí eu olhei para o lado, aí eu vi a voz do outro lado. Aqui não é mais o seu lugar. Eu disse, bicho, vai me embora. Aí peguei e me levantei. Fala um pouquinho mais alto, Netinha. Aí eu disse assim, eita, é agora que aí eu fiquei lembrando das orações da minha mãe, né?
Eu disse, e agora? E estou achando isso muito estranho. Paguei a conta no bar e fui para casa. Fui direto para casa. Quando eu cheguei em casa, eu me sentei no sofá, liguei a televisão e estava ouvindo uma pregação posso dizer o nome? Pode. Claro. Deus usa quem Ele quer. Do apóstolo Agenor Duque, uma pregação que foi toda para mim. Ali mesmo me ajoelhei, me entreguei a Deus e disse, nunca mais quero saber dessa vida, vou entregar minha vida para Jesus. Esperei o endereço da igreja passar no rodapé, anotei, isso era uma quarta-feira. Desliguei meu celular, fiquei dentro de casa só lendo Bíblia e chorando, arrependida de tudo que eu fiz. No domingo eu fui para a igreja e estou até hoje, 5 anos. Graças a Deus. Glória a Deus. É assim. E aqui eu vou te dizer uma coisa, eu não sei com a Adelane, a gente conversou muito, mas eu vou falar rapidinho. O Espírito Santo me visitou na Cracolândia dentro do prostíbulo. O Espírito Santo me visitou e disse, você não nasceu mulher, você não é mulher e nunca será. Eu vou te libertar e você vai fazer a minha obra. E eu vesti a roupa e saí correndo. Como eu era muito drogado, eu vendi, troquei tudo em droga, até o meu cabelo, que todo mundo me conhecia pelo cabelão, eu cortei o cabelo, Adelane, e troquei em droga, e fui para uma casa de recuperação, ler Bíblia, orar e buscar a Deus. Então, quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, quem convence é o Espírito Santo. Se você ainda não foi convencido do seu pecado, é porque você está longe do Espírito Santo. Mas ele vai te alcançar. Amém. Se você ouvir a voz do Espírito, se você obedecer, você é livre para ser feliz e ter uma vida eterna e a salvação. Pastor Flávio, vamos deixar só os meninos responderem sobre a questão se eles sofreram abuso. Está aqui com a gente também o pastor Elias. Seja bem-vindo, pastor Elias. A irmã Régia. Glória a Deus. Uma bênção de Deus. O Irã está mandando um abraço aqui para todo mundo, dando boa noite. O Irã Alves. Ele está sempre com a gente aqui nas lives. Boa noite, Irã. Boa noite. Boa noite, Irã. Pode falar. Deixa o Fernando falar que ele não falou até agora. Verdade. Ai, meu, tô tranquilo. Então, eu também sofri abuso na minha infância, né? E só não fui violentado, enfim. Mas pendi para esse lado, né? Fui crescendo com isso dentro de mim, com esses sentimentos, de achando que eu estava gostando de homem desde então, né? Eu perdi meus pais na minha infância, muito cedo, e tive muita carência, eu acho, de pai, de mãe, né, para estar junto comigo, enfim, mas eu tive esse abuso. Depois eu fui adotado por uma família que me adotou e que me deu uma estrutura familiar, né, que eles também cresci no catolicismo também, né, no sistema católico, né, da Igreja Católica, enfim, e fui aprendendo um pouco também com eles, né, com os princípios que eles tinham e valores de cristãos, mas católicos, enfim, né. Então, eu fui crescendo aquele sentimento dentro de mim, da homossexualidade, de achar que eu gostava de homem, porque eu fui muito tocado por homem na minha infância, né? Então, aos meus 18 para 19 anos, eu esperei essa minha idade para mim poder assumir publicamente aquilo que eu sentia de verdade. Então, eu vivi 13 anos na homossexualidade e foi um caos na minha família, né, porque eles não me aceitaram, né, e de alguma forma eu tive que sair de casa, né, mas claro, eles me deram estudo, me deram recursos para mim poder também seguir a minha vida, né, só que como era muito difícil para minha mãe e meus pais aceitarem isso, essa minha escolha, eu acabei tendo que sair de casa, porque eles não estavam no direito de aceitar isso, né, e eu também respeitava a posição deles, entende? Então, assim, eu vivi 13 anos na homossexualidade, conheci as baladas, as noites, conheci saunas. Então, assim, eu acho que eu estava realizado nessa vida, sabe? Mas eu tive muitas consequências escolhendo essa vida, porque as consequências foram muito terríveis para mim, porque eu sofri muito, né? Eu estava em busca de um amor, de uma relação homoafetiva, mas só que nada dava certo nos meus relacionamentos. Tive 2 relacionamentos